Eu venho trazer uma palavra para os irmãos, e eu creio que é a palavra mais importante da Bíblia. Amém? Você pode falar, mas todas as palavras são importantes. Mas quando eu falar o título, vocês vão entender, porque para mim foi uma das palavras mais importantes, porque eu me emocionei muito com esse louvor que a gente louvou do Getsemane. Eu nem era convertido, irmãos, e eu fui assistir um filme há uns 13 anos atrás, que é aquele daquele Mel Gibson, da cruz lá, né? Foi esse filme aí. E eu era do mundão e eu fui assistir esse filme no cinema. E eu chorava muito. Eu posso falar para os irmãos que eu creio que ali começou a minha conversão. Porque eu creio naquele Jesus que morreu na cruz sem pecado, por amor de nós, e foi injustamente crucificado, açoitado, mas depois eu entendi na caminhada do Evangelho que foi permissão de Deus. E se Jesus não tivesse ficado na cruz, irmãos, o que seria de nós hoje, né? Porque a Bíblia fala que Ele entregou o seu Filho por amor de nós. Ninguém tinha poder para matar Jesus. A Bíblia fala que Ele se entregou por nós, amém, irmãos? E quando eu acabei de dizer aqui que a palavra que eu vou trazer hoje é a mais importante da Bíblia, está em Lucas 23, amém? A palavra está em Lucas 23, amém, irmãos? Capítulo 33. Até o 33 tem o significado da palavra, né? Que Jesus morreu com 33 anos. E aqui o título da palavra é a crucificação. Amém, irmãos? Amém. Quando eu comecei dizendo para os irmãos que era uma das partes da Bíblia mais importante, porque aqui foi a parte que Jesus se entregou por nós. E hoje nós estamos aqui. Amém? Com a oportunidade da salvação, com a oportunidade, irmãos, de ir para o céu e ter a vida plena em Deus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Todos acharam? Amém? Eu vou não sou pregador, mas vou ler a palavra de Deus. Fique atento à palavra de Deus, que eu vou falar aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Amém? Em nome de Jesus. Vou começar a ler. Glória a Deus. 23. A crucificação. Lucas 23. Amém? Amém. O título é a crucificação. Amém, irmãos? Amém. Vou começar a ler, em nome de Jesus. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-as, porque não sabem os que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus:
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, irmãos? É até aqui. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu fiz algumas anotações que eu fui convidado para trazer a palavra do Senhor. E eu pedi ao Senhor uma palavra. Falei: Senhor, eu preciso levar uma palavra para a igreja. E na semana veio a palavra no meu coração sobre salvação. E ali eu abri em Lucas 23 e vim estudando durante a semana essa palavra. E essa foi a palavra que o Senhor me trouxe, amém? Para trazer para a igreja sobre a crucificação de Jesus, né? Sabemos que Jesus ali em Jerusalém tinha uma festa, né? Que era a festa da Páscoa. Era uma festa, uma das maiores festas que tinha ali em Israel, né? Jesus era aquele que arrastou multidões, né, irmãos? É aquele que fez milagres. Jesus era aquele que curou muitos ali. Só que ali a cidade se balançou muito, sabendo que ali Jesus, né, o Rabi, aquele homem que fez muitos milagres, estava sendo crucificado, né, irmãos? E sabemos, irmãos, uma coisa que me chamou muita atenção lendo esse texto. A cruz são 3 cruzes, né? Interessante que Deus, ele faz tudo perfeito, irmãos. A gente vemos que do lado direito está o malfeitor. Do lado direito. Do lado esquerdo está outro malfeitor. E no meio está quem? Jesus. Eu falo para os irmãos que Jesus, ele representa o juiz da humanidade. Vocês imaginem ali, irmãos, um retrato, né? Jesus no meio, do lado um ladrão, do outro lado o outro ladrão, os malfeitores, e no meio o juiz, né? Só que nós podemos ver, irmãos, que teve salvação para um daqueles malfeitores, né? E eu vou continuar lendo aqui, irmãos, aqui no versículo 39, né? E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava, dizendo: se tu é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Irmãos, esse ladrão só estava pensando nele, pensando, né, nos seus benefícios, mas ele não sabia o propósito de Deus, né? E graças a Deus, irmão, Jesus não olhou para esse ladrão, né? Jesus olhou para nós, em salvar nós naquela cruz. E ali aquele ladrão blasfemava contra Jesus, falando para ele: salvar-te a ti mesmo e a ele. Mas Jesus ali, irmãos, ficou ali, né, no propósito que Deus o enviou. Ele, num certo momento, né, mais para trás, ele disse se era possível tirar aquele cálice, mas Deus, por um momento, a Bíblia fala que Deus virou as costas para ele, né? Porque eu creio, irmão, pela minha fé, que ali o Senhor, o nosso Deus, ficou muito triste, né? Mas crendo que aquilo era o propósito, que era o único meio de nos salvar, né? Eu agradeço a Deus e a Jesus por ter morrido por nós na cruz, amém, irmãos? E aqui no versículo 40, respondendo, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: tu nem ainda temes, estando na mesma condenação? O ladrão que estava à direita, ele já repreendeu o ladrão, né? Irmãos, eu falo para você que eu creio que esse malfeitor, quando viu Jesus orando ao Pai, o que chamou a atenção desse malfeitor, né, que ele repreendeu esse ladrão, né? Ele disse:
se tu ainda não temes a Deus, eu creio que o princípio de tudo aqui foi que esse ladrão, ali ele usou o nome de Deus, você não teme a Deus, e eu creio que o que chamou a atenção nesse ladrão foi no início do título, que Jesus dizia ao Pai: perdoa eles, eles não sabem o que fazem. E eu creio que esse ladrão, ele estava no momento do lado de Jesus, e ele olhou para Jesus e pensou: ele é diferente. Eu creio que ele é o Cristo, porque estando nessa condenação, ele ainda pede para o Pai perdoar o que estavam fazendo com ele. Então, irmão, só sendo Cristo, para numa hora dessa, pedir para o Pai perdoar todos aqueles açoites, né? Porque o amor de Jesus foi muito grande sobre a nossa vida, irmão. Amém? E a cruz, irmãos, representa a humanidade. A cruz representa o ladrão, somos nós. No caso, o pecado, quer dizer, o pecado da humanidade, né? E Jesus é o juiz. Amém? Porque a Bíblia diz também, irmãos, que todos nós fomos instituídos pelo pecado, né? Eu até fiz algumas anotações da palavra, né? Que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Amém, irmãos? Mas pela cruz, irmãos, ali o Senhor levou todos os nossos pecados. Amém? E eu tenho essa mensagem da cruz como a mais importante da Bíblia, porque ali está a salvação, irmãos. Amém, irmãos? Eu vou continuar lendo aqui no versículo 41. Amém? E o ladrão da esquerda ainda disse: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nem o mal fez. Aqui, irmãos, esse malfeitor da direita, né, o que foi salvo, ele está assumindo o seu pecado, né? E isso aqui é muito lindo, porque ele assumiu que verdadeiramente ele é um pecador e que o Senhor, ele estava ali na cruz sem pecado, né? Então, irmãos, esse ladrão, irmãos, estava reconhecendo, esse malfeitor, que Jesus não tinha culpa nenhuma, né, irmãos? E eu vou para o versículo 42, né? Eu estava no 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nos foi feito, os mereciam, mas este nenhum mal fez. Esse aqui eu já tinha lido, amém, irmãos? E disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, o que me chama muita atenção também aqui, quando esse ladrão diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que esse ladrão entendeu, esse malfeitor, ele entendeu que Jesus era rei. Que ele, como foi colocado naquela placa, que ele era rei dos judeus. E ele é o nosso rei. Amém? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém, irmãos? E disse Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, irmãos? Então, como eu disse, a cruz representa a nós, que é a humanidade, né? No meio estava Jesus, o juiz, de um lado o malfeitor, do outro lado o malfeitor. E ali teve um dos dos malfeitores, que reconheceu que Jesus era o Cristo. Amém, irmãos? E eu falo para os irmãos, eu escrevi algumas coisas aqui, mas que a gente vai ler na palavra e vem trazendo, mas
Eu vou falar aquilo que está no meu coração, irmãos. Que eu agradeço muito a Jesus por ter nos amado naquela cruz. Né, irmãos? E eu falo para vocês, irmão, creiam na cruz, que Ele deu sua vida para nos salvar. Amém? E se nós cremos na cruz, irmãos, olhando para a cruz, que Ele ali morreu pelos nossos pecados e entregou a sua vida por amor de nós, né? Aí você vai acompanhando nos evangelhos o que esse Deus faz. Só pela salvação, irmãos, nós já temos que procurar andar caminhando conforme a palavra, né? Que a palavra ensina do jeito que você tem que andar, né? Em obediência, em temor ao Senhor. Amém, irmãos? E eu vou falar para os irmãos, como eu disse para os irmãos no início, quando eu assisti esse filme, eu me converti um pouco naquele filme porque eu chorei muito, né? Vendo que Jesus ali morreu pelos nossos pecados. E graças a Deus, hoje eu estou aqui. O Senhor me tirou do mundo, né? Tem tirado a cada um que está aqui. Cada um aqui tem uma história, né? E eu agradeço ao Senhor por ter entregado o teu Filho Jesus na cruz por nós. Eu agradeço ao Senhor pela palavra que está aqui, o manual, para que a gente venha viver essa palavra. Porque se a gente ouvir e obedecer, irmãos, a gente vai andar bem por essa terra. Vai andar cheio de fé. E com fé a gente vence o pecado. Com fé a gente vence essas guerras. Com fé a gente aprende a perdoar, como Jesus aqui nessa palavra ele disse: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. E muitas vezes, irmão, vem afronta nas nossas vidas. Às vezes é dos nossos familiares, às vezes é no trabalho, às vezes é na rua, né? Às vezes é do marido, da esposa, do namorado. E a gente aprende com a palavra que a gente tem que saber perdoar, como Jesus perdoou, né? Eu sei que às vezes pode ser difícil, mas quando a gente estiver conhecendo a palavra e crendo, se nós obedecer a palavra de Deus, a gente vai viver a transformação do Evangelho. E as pessoas vão olhar para nós e vai ver o Espírito Santo e vai querer vir junto com vocês, porque elas vão olhar Jesus na vida de vocês. Amém? Eu sei que não é fácil, mas como esse ladrão, né, da direita, né, ele se achegou a Jesus. O outro blasfemou de Jesus. Então eu peço aos irmãos que se acheguem a Jesus. Como esse ladrão, ele se achegou a Jesus, ele recebeu a salvação. E a salvação é se achegar, é crer que ele morreu naquela cruz do Calvário, é crer que ele verteu o teu sangue por nós, irmãos, né? E ali, no caminhar dessa palavra, e eu falo para os irmãos que aqui eu estou lendo essa palavra em Lucas 23, 33, que os irmãos possam chegar em casa e ler, irmãos. Eu preciso fazer isso, anotar cada palavra que é pregada aqui, porque às vezes eu aqui, irmão, vou falar para vocês, eu percebi que eu fico muito nervoso, mas eu não sou tímido, porque a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino do céu. Não é uma timidez, mas subir aqui me dá um nervoso mesmo, porque eu estou falando a palavra de Deus, e eu tenho medo de falar algo, irmãos, que não seja de encontro com a palavra de Deus, porque é muito séria a palavra de Deus, porque aqui eu estou falando para mim e para vocês. Amém, irmãos? Porque eu peço aos irmãos que estejam sempre orando uns pelos outros, como a gente fizemos aquela aliança aqui na igreja, né? Porque nós somos um corpo e o cabeça é Cristo, né? Aqui ninguém é super-homem. A Beth, pastora, a irmã Genice e todos os irmãos aqui, nós somos limitados e um precisa do outro em oração, né? Porque a Bíblia diz: orai uns pelos outros, né, irmãos? E me veio à memória aqui quando o Senhor disse que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Deus pode usar cada um aqui, irmãos, né? Lembrei até que a Beth falou, pastora Beth, Deus usou Balaão, né? Usou a mula para parar Balaão, ele pode usar qualquer um aqui, irmãos.
Às vezes pela misericórdia Deus me usa e eu falo, meu Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. Então isso é muito lindo. E Deus quer usar cada um dos irmãos que está aqui. Só basta os irmãos se achegar a Jesus. Como aquele ladrão, aquele malfeitor, ele viu esse Jesus diferente, né? Porque a diferença que as pessoas vão ver em nós é de a gente olhar para a palavra e ver os ensinamentos da Bíblia. Quando fala, Jesus, ele disse, Pai, perdoa ele, que nós possamos perdoar aqueles que nos têm afrontado. Isso só vai trazer bênção para nossas vidas, né? Eu sempre me lembro de Estevão também, uma palavra que chamou muita atenção que eu ouvi essa ministração, quando Estevão estava sendo apedrejado, né? E ali ele olhou para o céu, viu os céus abertos, porque no coração dele, irmãos, já estava perdoando aqueles que estavam sendo apedrejados. Se ser apedrejado e perdoar, né? Então a gente tem que perdoar as pessoas que vêm nos afrontar, e a gente ainda tem que orar, porque isso é a palavra de Deus. Já tive algumas situações de eu fazer isso não porque eu sou bom, mas porque um dia eu ouvi uma palavra para mim perdoar. Eu fui pedir perdão para um irmão meu que eu não conversava há 7 anos. Veio a palavra, né? Eu chorei no culto, veio ele na minha memória. É o Espírito Santo. Quando vem a palavra de perdão, irmãos, e vem uma pessoa no seu pensamento e você sente aquela paz, é o Espírito Santo. Porque você liberar perdão é de Deus. Deus, a Bíblia fala que Deus ama os pacificadores. E nós temos que procurar ser pacificadores. Amém? Aí a gente vai ver a mão de Deus trabalhando a nosso favor. Quando a gente começar a vir nessa igreja, ouvir a palavra, né? Seja qual for a mensagem, o que está aqui na palavra, e vocês viverem essa palavra, né? Obediência, sobre, né? Fé, né? Sobre tudo que vem sendo relacionado às Escrituras, e você procurar obedecer, né? A gente vai viver bem sobre essa terra, irmãos. Amém, irmãos? E é isso daí, irmãos. É a palavra que eu venho trazer para os irmãos. Subir aqui com muito tremor e tremor do Senhor para trazer essa mensagem da cruz. Amém? E eu falo para os irmãos que a salvação, irmãos, a salvação não é pelas obras. Amém? A salvação é pela fé. Que vocês possam permanecer na fé no Senhor. Hoje nós tivemos a oportunidade, todos aqui, de conhecer Jesus através da palavra, através dos louvores, né? Através de Deus na vida de cada irmão aqui, a gente vê Deus. Então a fé, irmãos, a salvação é pela fé. Então eu desejo fé para cada um dos irmãos aqui, que permaneçam no Senhor, né? Buscando a palavra de Deus, ouvindo e praticando a mensagem da palavra, porque se a gente perseverar até o fim, como diz a Bíblia, a gente vai ser salvo. E como eu comecei a dizer no início, que para mim a mensagem mais importante é a mensagem da cruz, é porque o mais importante nessa terra, irmãos, nós podemos ter sim riquezas, podemos ter tudo que esse mundo tem para dar, né? Porque o Senhor nos abençoa. Mas o mais importante, irmãos, na nossa vida, como eu disse, a mensagem da cruz, aqui é a salvação. Amém? Que os irmãos possam permanecer na cruz, né? Como ele diz, cada um pega a sua cruz e siga-me, né? A Bíblia fala que todo pecado foi Jesus, ele levou, e que nós possamos entregar tudo na mão do Senhor, né? Muitas vezes a gente orarmos por uma situação, dobrar os nossos joelhos. Sim, tem situações, como foi dito aqui, você chegar para o irmão, para um pastor, para uma pastora, estar orando. Mas tem situações, irmãos, que vocês vão ter que orar, dobrar o seu joelho, e o Senhor vai fazer. Amém? Porque Ele quer ver a nossa oração, Ele quer ver a nossa fé,
Porque tudo explica naquela cruz, né? Um ladrão blasfemou, ele ficou. O outro creu, se chegou a Jesus, foi salvo, né? Ele olhou para Jesus, amém? E viu que o Senhor era o Cristo, era o Messias, era o enviado de Deus, né? E se vocês puderem acompanhar a história, irmãos, vocês vão ver tudo o que aconteceu um pouco antes e um pouco depois, né? Procura examinar as Escrituras, irmãos. Leia a Bíblia, né? A Bíblia diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando ele fala as Escrituras, porque através do ouvir, conhecer as Escrituras, sabe o que vão vir sobre vocês? Poder de Deus. Porque a fé vem do ouvir. E vocês lendo, vocês estão tendo conhecimento. Vai gerar fé. E vocês tendo fé, vai vir o poder de Deus. Aí vocês vão saber estar orando em nome de Jesus, impondo as suas mãos, amém? Sobre os enfermos. Porque Deus pode usar cada um aqui. Uma certa feita, né? Um centurião, os romanos ali estavam ali expulsando em nome de Cristo. Os discípulos chegaram ali e falaram: Senhor, estão expulsando em teu nome. Então quem faz é o nome de Jesus. Quando sair desse altar em nome de Jesus, tomem posse em nome de Jesus. Vocês podem receber o teu milagre. Fique atento. Eu faço muito isso, irmão. Eu pego, eu tomo posse. Então tudo isso é fé, é crer, amém? Levanta as tuas mãos, exalte ao Senhor nos louvores, porque Deus habita no meio dos louvores. A gente vê pela palavra de Deus, né? Nessa caminhada que eu tenho de evangelho, uma passagem que me chamou muita atenção foi quando aquele centurião parou Jesus e ele disse: Senhor, manda só uma palavra, né? Ele tinha um criado maribundo, doente, né? Jesus olhou para ele e falou: eu nunca vi tanta fé em toda Jerusalém. A tua fé. Então a fé dele era crer que Jesus, então ele estava crendo em Jesus, né? A tua fé. Então a fé dele estava em Jesus. Vai a tua fé. Então a fé dele foi naquela palavra que ele disse: manda uma palavra. Então o segredo está aqui, ó. A palavra, né? Mandem uma palavra, irmão, para a situação de vocês. Mandem uma palavra com fé, né? Como ele disse, a tua fé te curou. Ele disse: manda uma palavra. Então a fé, amém, irmãos? Que os irmãos possam sempre estar vindo na casa do Senhor em nome de Jesus. Estar ouvindo a palavra de salvação, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que sara. E examine as Escrituras, irmãos. Se enchem de Deus. Eu falo isso porque serve para mim. Eu estou precisando ler mais a Bíblia, né? Eu sou obreiro aqui na igreja, fui ungido como evangelista, mas tenho falado do amor de Deus, né? Vou falar algo que aconteceu comigo esses dias atrás. Eu tenho uma oficina de funilaria e pintura e estava indo lá no Brooklyn dar um orçamento. E sempre eu vou no Brooklyn, às vezes eu vou de metrô, porque eu estou no lado do metrô São Judas. E ali sempre eu estou no metrô, né? E sempre vejo pessoas lendo livros. E eu olhei para as pessoas e falei: meu Deus, eu nunca vi ninguém lendo uma Bíblia aqui, né? Olha eu aí falando dos outros, né? E tá bom. Aí fui lá, dei o orçamento, se passou, voltei para a oficina. Aí o irmão lá, ele era até irmão da congregação, ele me ligou de novo e falou assim: irmão, vem aqui dar um outro orçamento. Aí eu falei: eu vou de metrô. Quando eu estava saindo, irmãos, eu estava com a Bíblia lá na mesa. Eu olhei para a Bíblia, ao Espírito Santo. Você sabe esse pensamento que vem que você sente paz? Às vezes vem em mim, né? É o Espírito Santo. Por que você não leva a sua Bíblia? Eu lembrei que eu pensei lá no metrô. Isso é o Espírito Santo. Por que eu pensei lá no metrô? Nossa, eu nunca vejo um irmão lendo a Bíblia aqui. Olha eu falando do irmão. E eu lá olhando para aquela Bíblia, me veio: por que você não leva a sua Bíblia para o metrô e lê? Eu falei: meu Deus, tomei um tapa na cara do Espírito Santo. Falei: glória a Deus. Peguei minha Bíblia, coloquei debaixo do braço, fui lendo a Bíblia no metrô. Só que Deus trabalha quando você está com a espada na mão. Ele trabalha. E quando você trabalha com o Senhor, quando você fala de Jesus, aquilo que você aprende aqui, seja com um familiar teu, seja no emprego, o Senhor te abençoa. Amém, irmãos? Porque isso é uma maneira de você ofertar ao Senhor também. Porque você está ofertando vidas, falando da palavra de Deus. E ali eu cheguei lá na empresa do Antônio com a Bíblia debaixo do braço,
No metrô não aconteceu nada. Chegando lá estava a recepcionista, que sempre eu converso com ela, dou bom dia, chego lá, tomo um café. Ela falou, nossa, você com uma Bíblia? Eu falei, irmã, estou com a Bíblia, glória a Deus. Ela falou assim, eu nunca conversei muito com ela, né? Ela falou, nossa, irmão, aí eu falando para ela, aqui está a palavra da verdade. E ali o Senhor começou a me usar para falar de Jesus para ela. Ela se abriu comigo, se emocionou, não estava indo mais para a igreja, ela era da igreja, ela falou o nome do ministério, eu até esqueci um ministério diferente, aliança, alguma coisa assim. E ali eu pude falar do amor de Jesus para ela e Deus me usou, irmãos. E eu falei para ela voltar para a casa do Pai, eu estava com a Bíblia na mão, eu falava assim para ela, eu lembro, aqui está a palavra da salvação, minha irmã. E ali eu falei de Jesus, às vezes vinha uma pessoa, a gente também tem que ficar atento que ela está trabalhando, aí saí, eu já falava, e comecei a falar de Jesus. Agora, eu chego lá, eu só falo de Jesus, porque eu sempre chego lá, eu falo com o Antônio, o Antônio é irmão, eu saio com ele e tal, e ali Deus me usou para falar de Jesus para aquela irmã, e ela falou para mim, irmão, eu vou voltar, eu estou precisando, porque eu estou passando umas guerras. Eu falei, irmão, só com Jesus a gente vence as guerras, amém? Porque a gente passa, irmãos, mas quando a gente permanece no Senhor, não tem como perder uma batalha. Porque ele disse, né? Aquela palavra, quem está em Cristo é mais que vencedor, amém? E que os irmãos possam estar em Cristo, né? Eu digo, vindo na casa do Senhor, ouvindo a palavra, lendo a palavra, né, irmãos? Porque quem sabe algum de vocês, né? Deus vai levantar como, né? Membros, pastores, e aqui vocês vão estar sendo usados pelo Senhor aqui e aí fora, porque vocês tendo o conhecimento da palavra, vocês vão falar de Jesus. É Ele que liberta, é Ele que salva, amém? Como foi falado essa palavra da salvação, amém, irmãos? Eu vou parar até aqui, porque foi até aqui que o Senhor me deu a palavra, né? Espero que os irmãos tenham entendido, né? E eu estou muito feliz de estar nos caminhos do Senhor. Eu sempre que eu falo, e eu creio que todos que estão aqui, às vezes pode estar passando, mas você permanecer no Senhor, você só tem a melhorar. Eu digo em todas as áreas, espiritual, né, familiar, financeiro. O Senhor vem nos abençoando conforme a gente vai caminhando com Ele e Ele sonda o nosso coração. Amém, irmãos? E a palavra final que eu falo para os irmãos, entregue seu caminho ao Senhor e tudo Ele fará. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade. É muito gratificante falar sobre a cruz, porque foi a única forma que Deus, né? A Bíblia fala que o Verbo se fez carne, né? E Ele se entregou por nós. E hoje nós estamos aqui, perseverando no Senhor, ganhando tempo na casa do Senhor, porque nós vimos na casa do Senhor, nós ganhamos, nós não perdemos. Podemos ouvir, que vocês entenderam um versículo, irmãos, valeu a pena, amém? Porque um versículo muda toda a situação, mas vocês têm que tomar posse da palavra, né? E crer, como aquele ladrão creu que ele era o Cristo, né? E ele não foi salvo pelas suas obras, porque ele era um ladrão, ele era um malfeitor, mas como ele creu, ele foi salvo. Que nós possamos crer e permanecer no Senhor, amém? Porque quando a gente conhece ao Senhor e põe a mão no arado, nós não podemos voltar atrás. Isso está na palavra, amém? Eu glorifico ao Senhor, agradeço a vida de cada irmão que hoje veio aqui poder ouvir um pouco da palavra de Deus. Agradeço a minha oportunidade e as palmas louvem ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus.